Então, basicamente, da última vez que a gente mexeu no projeto, a gente tinha acabado de gravar Sacolas, né? Aí eu falei que eu ia gravar algumas outras coisas, né? Então eu gravei algumas camadas, eu vou mostrar aqui. E é isso. Basicamente, a música tava assim. Né? Você vê que como eu gravei voz e violão juntos, né? Aqui, ó. Né? Ficou bem baixinho, né? Perto dos outros instrumentos, né? E aí, depois, eu fui organizando, né? Cortando, organizando algumas coisas. E basicamente eu fui adicionando alguns outros camadas, né? Alguns outros instrumentos. A princípio eu coloquei outro violão de nylon, né? Eu tava pensando em não colocar... lembrando que tudo foi gravado com SM57, né? Aqui a princípio eu tinha pensado em não gravar um violão de nylon, né? Mas eu acabei fazendo uma dobra que eu acho que iria aumentar mais a imagem, né? Do som. E basicamente eu gravei esse violão aqui de nylon, né? Um esquerdo, um direito e um no meio, né? Né? Logo depois essa aqui são as guitarras, aquela guitarra semiacústica que eu tinha gravado, né? Aí eu comecei adicionando um baixo. A princípio eu tava pensando em não fazer, né? Ou então fazer sintetizado com algum simulador, mas eu acabei gravando. Tá em DI mesmo, na interface. Aquela lata, tá tudo tranquilo. Aí eu gravei outros 2 vocais lead, né? Que basicamente é esse vocal aqui, né? Eu gravei ele de novo, agora separado. Gravei 2 vezes, né? Gravei uma parte de refrão e uma parte do lead, né? Então, aqui. O cor do sol na despedida brilha, né? Logo depois, aqui que vai vir... Acho que foi até por isso que eu não gravei as partes que eu gravava os vocais, porque eu gravo alguns vocais, né? Aqui eu gravei algumas faixas. Eu acho que são 8. Eu tava contando aqui. Acho que são 8 faixas. E fazendo dobras, né? Dobras de vocais. Aí uma eu joguei pra esquerda, a outra eu joguei pra direita. Mas ainda não arrumei os volumes. Mas até então ficou assim. O cor do sol na despedida, né? Não tem mixagem, não tem nada, né? No máximo eu só organizei mesmo. Não editei também. E é isso. Aí eu fui para as partes das drums, né? Eu criei algumas drums aqui que eu nem lembro se tá bom ou não. A gente vai ver aqui agora. Eu não sei o que é isso. Então é com VST, Monster Drums, né? Isso que seria tipo um Gendanga, né?
A princípio eu só usei mesmo esse som. Acredito, deixa eu ver. Cor do sol na despedida, brilha a estrela antes de dormir. Os pés de... Então basicamente é isso, eu vou até já frisar. Eu deixei sem frisar para mostrar também qual VST que eu usei também, né? Qual instrumento que eu tinha usado. Isso aqui eu posso apagar. Aí eu coloquei outro drums, agora eu não sei o que é, provavelmente pratos ou hi-hat. Eu usei um carrom, uma simulação de carrom do mesmo VST, né? São bushes, né? Que seriam shakers, né? Já vou frisar também. Isso aqui pode deletar. Acho que eu fiz uns crashes aqui agora, né? Deixa eu frisar tudo. Frisar tudo isso aqui. Quem não precisa frisar depois. Todos eu usei o Monster Drums, né? Eu acho ele mais rápido e pro que eu queria era bem mais simples. Aqui, para organizar, eu vou colocar em um grupo, né? Com Ride aqui. E deletar esse grupo das drums aqui. E aí, a partir disso, eu coloquei alguns samples também. Não sei se está em ordem, acredito que vou ter que editar. Que eu fiz esse tom aqui bem mais com reverb, se eu não me engano. Fiz esse tom com reverb. Peguei um sample de um agogô, né? Peguei esse sample de Aken, né? Esses dois samples, eu acho que quase todos os samples aqui eu dei uma esticada neles, né? De acordo com o som mesmo. Dá pra ver que tá clipando aqui. Mas aí a gente vai consertar isso depois também. Esse groove e esse samba é uma percussão, provavelmente. Obviamente, né? Tá escrito percussion aqui. Em 100 BPMs, tá vendo? Esse sample ele é de 100 BPMs. E eu coloquei... E a nossa música tá em 95, né? Então... Se a gente escuta... Esse aqui também...
shakers também, né? Mas eu acredito que eu coloquei groove porque eu acho que toca também um tambor ali. Mas é isso, a princípio é isso, né? Agora vamos dar uma escutada também e ver como é que tá, né? Aqui, essa voz de violão, eu vou até desaparecer com ela aqui, porque eu não vou usá-la, né? Eu já gravei os outros vocais. Deixa eu organizar esses vocais. Normalmente eu faço isso, ó. Eu coloco tudo em um grupo, organizo os grupos, né? Pra eu também não ficar perdido depois tentando procurar. E também deixar na tela só o que seja importante quando eu estiver mixando ou produzindo mesmo. Agora eu acredito que a gente vá para a parte de organizar também, né? Aqueles samples ali, eu acho que eu só coloquei os samples, eu não vi se funciona ou algo do tipo, não. Então, a princípio, a gente viu que tá, né? Tá dando umas clipagens. A princípio eu seleciono tudo, né? Vou aqui em Item and Take... não, eu vou aqui em Item Process, né? E vou em Normalize Items. E aqui em Peak eu deixo -10, né? Então eu coloco tudo em -10. Né? Então vai subir algumas coisas e vai descer outras, né? Aqui não foi, deixa eu ver. E agora dá pra me escutar e ao mesmo tempo ir dando uma calibrada no som, né? Pra ver como é que tá. A princípio, eu tento colocar cores, né? Pra ficar mais fácil de eu identificar no mixer, né? O que é o que e tal. Então, os violões, guitarra, caso tenha guitarra. Aqui no caso são violões de nylon e aquela guitarra semiacústica. Vou em vermelho. Isso aqui, obviamente, vai de pessoa para pessoa, né? Cada um coloca uma cor. Então é isso. A princípio, eu tento abaixar todos os instrumentos, né? Baixar todos os volumes dos instrumentos. Vou só consertar aqui para deixar na mesma altura. Isso aqui é só um costume mesmo. Meio que um toque. E depois disso, eu tento não mexer nos grupos, né? Então eu abaixo tudo. E a princípio eu quero que eu vou num lugar na música, que é no caso refrão, deixo em loop, né? E vou subindo as coisas, né? A princípio eu começo subindo pela bateria, né?
Ou melhor, as percussões, esse tipo de coisa. Então vamos aí, vamos fazer. Depois eu vou pro baixo, né? Deixa eu transformar em som em um instrumento só, para não correr risco.
Agora eu vou para os violões, né? Agora a gente vai colocar as vozes, né? Começar pela lead aqui mesmo. Seria o verão, se fosse campo, se fosse brisa. Acredito que seja esses backing vocal tracks. Se fosse brisa, seria o verão. Se fosse campo, uma oração. Se fosse brisa, seria o verão. Se fosse campo, uma oração. Se fosse brisa, seria o verão. Agora eu vou pro verso, porque tem uns backing aqui no verso também, né? Uma cor do sol na despedida, brilha a estrela antes de dormir. Os pés desenham todos os caminhos. Os olhos são versos que eu nunca escrevi. Uma cor do sol na despedida, brilha a estrela antes de dormir. Os pés desenham todos os caminhos. Os olhos são versos que eu nunca escrevi. Se fosse brisa, seria o verão. Se fosse campo, uma oração. Eu acredito que se eu colocar um filtro, esse filtro aqui é gratuito. Eu só quero para dar um movimento aqui. Eu acredito que seja esse aqui. Se fosse campo, uma oração. Se fosse brisa, seria o verão. Então aqui eu só subi, né, os sons. Eu vou até já ver aqui no início.
Então já está praticamente pronto, né? Deixa eu já frisar isso aqui também. A princípio, deixa eu dar organizar, que eu acho sempre melhor dar uma organizada, né? Deixar tudo organizadinho. Pronto. Para esse som aqui eu vou tentar usar ao máximo os plugins do Reaper, né? Mas se caso eu não consiga, porque tem alguns plugins do Reaper que eu particularmente não curto. Não tem limiter, por exemplo, e tal. Ou então eu tento usar os JS, né? Os Toucan, né? Toucan plugins, que também é meio que do Reaper, né? É desenvolvido por Reaper, né? Então é isso. A princípio eu gosto de fazer o mesmo parâmetro que eu tinha feito, né? Que é seguir aqui para bateria, né? Eu tenho alguns presets, né? Eu acho que a maioria das pessoas vai usar presets para fazer esses pontos. Porém, eu vou usar talvez os presets para mostrar também aqui somente aqui nos tons aqui. Aqui tem um transiente controller, né? Mas eu tenho que escutar também, por isso que eu falei que muitas vezes a gente muda, né? A mixagem ela não é a mesma. Então eu prefiro fazer, né?
se fosse brisa, seria. Ah, se fosse canto, uma oração. Se fosse brisa, o verão. Ah, se fosse canto, uma oração. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto, uma oração. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto. Agora eu vou pro baixo, né? Eu tenho outro preset aqui. Vou seguir um pouco os presets. Depois eu vou mudando, adicionando algumas coisas. Se for, Isso poupa um pouco de tempo. se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto, uma oração. Ah, se fosse brisa, Então aqui eu gosto de adicionar mais uma track aqui. Coloca como um drum room mesmo. Aqui no grupo de bateria eu gosto de colocar uma saturação. Um bus comp, né, que seria como um SSL, né, comp. Agora aqui nesse drum room eu penso em colocar um reverb talvez, né, e até mesmo cortar, né, algumas frequências.
Aqui eu posso colocar o reverb do próprio Reaper mesmo. Eu tenho algum preset longo aqui, simplesmente é o Reverb Generator, né, em 80. E aí eu vou deixar só o ET, né, e vou jogar essa bateria toda para dentro, né, por um auxiliar para dentro do drum room, né, e aí eu vou regulando porque eu também não quero muito, né. E aqui nesse drum room eu posso fazer, colocar mais saturação, né? E até mesmo uma compressão mais pesada, né? Foi bem uma distorção mesmo, né? Bem fuzz mesmo do próprio Reaper. E agora uma compressão. Até então a bateria foi, né? Agora vamos ver com baixo como que tá. Deixa eu dar uma mutada nesses outros canais, que fica bem mais fácil, né? Aqui eu vou duplicar esse baixo, né? Como esse aqui tá em DI, eu vou pegar ele e passar por um... Pode ser o Base Station também, que é da Tuca. Porque a gente mantém isso de usar só os plugins do Reaper ou do Tuca, o JS, né?
Vamos para os violões, né? Aqui nas frequências aqui, né, do low, né, mais baixas aqui, tá bem... Vou tentar passar um high pass, escutando junto com a música. Eu acredito que a própria Tucson, né? Os plugins têm um LA2A também, né? Dá pra gente colocar pra testar. Agora eu vou para a guitarra semiacústica. A princípio eu vou puxar as mesmas configurações, desligar, desabilitar. E aqui provavelmente eu vou cortar mais. Como eles estão diferentes, o esquerdo e o direito, eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar os dois. E vou fazer como se fosse uma dobra meio fake, né? Eu coloco o repeat aqui com 10 cents, né? E aqui nas configurações do Media Playback eu coloco 25 ms adiantado, né? Em ambos. Aqui já foi, parece. Sim. Que eu não quero. Agora ficou meio estéreo, né? Eu vou colocar um reverb também.
Eu acredito que eu vou colocar uns 76 também. Comprimindo bastante. Que é o efeito que eu quero dar, né? A própria Tucson também tem uma simulação de léxica, né? Também é legal para reverb. Eu achei que tá demais, então eu vou criar. Eu vou aproveitar e já criar uns dois auxiliares aqui, um de reverb e um de delay, né? E colocar o reverb do Reaper mesmo, naquela versão longa. Vou duplicar ele e já vou colocar uma versão curta também. Aqui eu tenho a opção de usar o RIA Delay, né? Vou colocar um ping-pong aqui. E tem um que eu gosto bastante, que é da Tucson também, se eu não me engano, que é um tape. Não é esse aqui não. Aqui, né? Que é o Echo Tape, né? Mas a princípio eu tô pensando em colocar aqui ele direto mesmo, insertado. Deixa eu ver como fica. Melhor colocar por insert mesmo.
Agora vamos ver o Vocaloid, né? Como que ele tá? A princípio eu vou usar o mesmo preset, só que eu acredito que eu vou mudar algumas coisas. Se fosse brisa, seria o verão. Se fosse campo, uma oração. Se for... A princípio eu não curti muito. Se fosse brisa, uma cor do sol na despedida, uma cor... Não, eu posso usar aqui. Eu tava usando errado, né? Se fosse brisa, seria o verão. Se fosse... Se fosse brisa, seria o verão. Se fosse campo, uma oração. Se fosse brisa, seria o verão. Se fosse campo, uma oração. Se fosse brisa. Deixa eu... colocar isso aqui. Eu vou adicionar isso aqui também. Pultec, né? Uma simulação de Pultec. Se fosse brisa, se fosse, se fosse brisa, uma cor do sol na despedida, brilha a estrela antes de dormir, os pés desenham todos os caminhos, os olhos são versos que eu nunca escrevi, a voz carrega doce mistério, cerrado e eu num só coração, curtindo leve um tom sincero. Ela tem o dom, ela tem o dom. Se fosse brisa, seria o verão. Uma cor do sol, uma cor do sol. Despedir. Sol. Geralmente eu faço essa maluquice aqui. Pra mim escutar onde eu quero o jazz, né? Do sol na despedida, brilha a estrela antes de dormir, os pés desenham todos os caminhos, os olhos são versos que eu nunca escrevi,
A voz carrega doce mistério, cerrado e um só coração, curtindo leve um tom sincero. Ela tem o dom, ela tem o dom. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto. A princípio, acho que talvez eu adicione uma tape também. A cor do sol na despedida, brilha a estrela antes de dormir. Os pés desenham todos os caminhos. Os olhos são versos que eu nunca escrevi. A voz carrega doce mistério, cerrado e eu num só coração, curtindo leve um tom sincero. Ela tem o dom, ela tem o dom. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto, uma oração. Uma cor do sol na despedida, brilha a estrela antes de dormir. Os pés desenham todos os caminhos. Os olhos são versos que eu nunca escrevi. A voz carrega doce mistério, cerrado e um só coração, curtindo leve um tom sincero. Ela tem o dom, ela tem o dom. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, uma cor do sol na despedida, brilha a estrela antes de dormir. Os pés desenham todos os caminhos. Os olhos são versos que eu nunca escrevi. A voz carrega doce mistério, cerrado e um só coração, curtindo leve um tom sincero. Ela tem o dom, ela tem o dom. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto, uma oração. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto, uma oração. Uma cor do sol na despedida, brilha a estrela antes de dormir. Os pés desenham todos os caminhos. Os olhos são versos que eu nunca escrevi. A voz carrega doce mistério, cerrado e eu num só coração, curtindo leve um tom sincero. Ela tem o dom, ela tem o dom. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto, uma oração.
passar aqui pra frente para ficar mais fácil de eu ver esse reverb e esse delay. A princípio eu vou querer colocar... Deixa eu ver se esse aqui é o longo. Vou escrever ali embaixo. Aqui eu vou copiar o da voz. Tá meio parecido com Slap também. Uma cor do sol na despedida, os pés desenham. Sonhos ao vento, fazendo traços seu próprio lugar. Ainda vejo aos olhos detentos todos os momentos poder encontrar. Se fosse brisa, seria o verão. Se fosse o canto, uma oração. São versos que eu nunca escrevi. Uma cor do sol na despedida. Vou colocar outro. Colocar o vocal slap aqui mesmo, do próprio Reaper, né? Como eu dupliquei, eu tenho que tirar daqui, né, também. Deixa eu colocar aqui para eu identificar melhor. Uma cor do sol na despedida, brilha a estrela antes de dormir. Os pés desenham todos os caminhos. Os olhos são versos
versos que eu nunca escrevi. Uma cor do sol na despedida, brilha a estrela antes de dormir. Os pés desenham todos os caminhos, mas olha, são versos que eu nunca escrevi. Uma cor do sol na despedida, brilha a estrela antes de dormir. Os pés desenham os caminhos, mas olha, são versos que eu nunca escrevi. Uma cor do sol na despedida, brilha a estrela antes de dormir. Os pés desenham todos os caminhos. Os olhos são versos que eu nunca escrevi. Uma cor do sol na despedida, brilha a estrela antes de dormir. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto, uma oração. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto, se fosse brisa, seria o verão. Então, a princípio, tá pronto. Agora eu pego tudo isso aqui e vou colocar num Submaster. E aqui nesse Submaster eu vou colocar um preset que eu tenho aqui do próprio Reaper. E aí aqui eu vou também mudando algumas coisas. Acho que aqui a maioria são plugins do Reaper, mas como inicialmente eu tinha dito, eu só não curto tanto o limiter do Reaper. Ele não segura muito. Aqui eu vou tirar isso aqui. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Lembrando que eu estou usando os plugins do Reaper também para ficar mais acessível a todo mundo. Normalmente eu uso outros tipos de plugins também. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto. Que geralmente eu fico olhando aqui se vai bater tipo 5 por aí, dB. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto, uma oração. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto,
fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto, uma oração. Esses dois últimos limiter é pra, né, colocar. Esses dois últimos limiter é pra colocar o som mesmo de masterização, né? Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se... Tô achando um pouco alto. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto, uma oração. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto, uma oração. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Normalmente para medir os LUFS eu uso o Yunlin, mas eu acho que eu não tô com ele aqui, então vou tentar usar um JS também. Aqui tem esses dois, vamos ver qual dos dois é melhor. Aqui. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto, Eu quero que bate pelo menos menos 14. ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto, uma oração. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto, uma oração. Eu senti uma parada nessa simulação aqui. Ah, se fosse brisa, seria. Então é preferível tirar. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto, uma oração. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto, uma oração. Ah, se fosse brisa, seria o verão. Ah, se fosse canto, uma oração. Ah, se fosse brisa.
Então, a princípio é isso. Espero que o vídeo tenha ajudado, que vocês tenham gostado. Caso eu mude ou coloque alguma outra coisa, eu faço outro vídeo, mas a princípio aqui tá pronto. É só renderizar mesmo. E é isso. Muito obrigado por quem assistiu. Se ficou alguma dúvida, bota nos comentários. Se tem alguma sugestão, bota nos comentários. Vamos trocar essa ideia aí, vamos melhorar. E é isso.